Há um instante silencioso na vida em que o ser humano se vê diante do limite da própria força. É o momento em que o controle se dissolve, as explicações perdem sentido e o coração, exausto de lutar contra o inevitável, sussurra em rendição. Eu não sei mais, mas confio. É nesse ponto, quando a vontade humana se rende, que começa o verdadeiro milagre da transformação. Durante anos, muitos de nós acreditamos que a força está em resistir, em insistir, em tentar dominar o curso da vida. Mas existe uma força ainda maior, a de aceitar. E essa aceitação não é fraqueza, é a coragem de deixar Deus agir onde o ego sempre quis mandar. Quando o homem se entrega, algo dentro dele morre. O desejo de controlar, de prever, de entender tudo. Mas ao mesmo tempo algo desperta. A consciência divina, a presença silenciosa do que é eterno. É por isso que eu digo, a entrega é a crucificação do ego e a ressurreição da alma. Porque o ego quer ter razão, quer ser o dono do roteiro. Mas a alma apenas confia. Quando você realmente se entrega, o primeiro milagre não acontece fora. Ele acontece dentro. O medo começa a se desfazer como névoa ao nascer do sol. A ansiedade perde o poder de te dominar. As situações que antes pareciam insuportáveis passam a ser vistas com outros olhos, porque o observador mudou. E quando o observador muda, tudo o que é observado também se transforma. Deus não precisa que você entenda o plano. Ele precisa que você confie. A fé verdadeira não é acreditar que Ele fará o que você deseja. É confiar que Ele fará o que é necessário, mesmo quando você ainda não compreende. A mente humana chama isso de rendição. O espírito chama de liberdade. Eu, Carl Jung, aprendi ao longo da vida que o homem não se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a sua própria escuridão. E a entrega a Deus é exatamente isso. Um encontro com as sombras que você sempre tentou negar. É olhar para o medo e dizer, eu sei que você está aí, mas agora Deus conduz. É permitir que o divino governe o que o ego sempre quis controlar. E quando isso acontece, quando a rendição é verdadeira, nasce uma luz serena. Não uma luz que ofusca, mas uma que aquece. Uma luz que não vem de fora, mas brota do íntimo, como se o próprio Deus respirasse dentro de você. Poucos entendem o poder da entrega. Muitos oram pedindo bênçãos, mas poucos pedem entendimento. Poucos dizem com coragem, Senhor, se for preciso tirar o que me impede de crescer, tira. Mesmo me ensina a confiar. Porque confiar exige coragem, exige aceitar que Deus pode te conduzir por caminhos que o teu ego jamais escolheria, mas que a tua alma sempre precisou percorrer. A rendição é o portal da transformação, e todo aquele que atravessa esse portal descobre que o controle é uma ilusão criada pelo medo, que a vida, na verdade, é um fluxo, e resistir a ele é como tentar segurar o vento com as mãos. O verdadeiro poder está em fluir com o vento, não em lutar contra ele. E quando você começa a fluir, algo extraordinário acontece. A mente se aquieta, o corpo descansa, o coração encontra um ritmo novo, o ritmo da confiança. Você entende que não está mais só, que nunca esteve. Deus sempre esteve ali, esperando apenas o seu sim. Então, se nesse exato momento você sente que já não tem forças para lutar, entenda. Talvez Deus não queira que você lute. Talvez Ele queira apenas que você confie. O que parece ser o fim é muitas vezes o começo da verdadeira jornada. Aquela onde o ego cede espaço à alma. Antes de continuar, quero te convidar a refletir. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Hoje eu decido confiar. Essa frase não é só uma afirmação, é o início da sua transformação. E lembre-se,
Se você busca compreender mais sobre si mesmo, sobre a alma humana e os mistérios do inconsciente, se inscreva no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, toda semana, exploramos o que há de mais profundo na mente e no espírito humano. Assim mesmo, compreender é o primeiro passo para encontrar paz. Agora, respire fundo. O caminho da entrega não termina aqui. Ele é apenas o início da luz que começa a nascer dentro de você. A verdadeira entrega começa quando o ser humano deixa de negociar com Deus. Enquanto você tenta convencê-lo dos seus planos, o ego ainda está no comando. Mas quando você finalmente silencia, quando para de exigir explicações e apenas diz: Senhor, eu confio no teu tempo, é aí que a transformação interior realmente começa. A entrega total não é desistir, é descansar nas mãos de algo infinitamente maior. É parar de orar com medo e começar a agradecer pela oportunidade de confiar, porque quando você confia, o caos se reorganiza. A mente que antes lutava contra a realidade começa a se aquietar. E de repente, o que antes parecia confusão se revela propósito. Esse é o nascimento da mente espiritual. A mente que não busca controlar, mas compreender. A mente que não se baseia no medo, mas na fé. Ela enxerga o invisível, percebe significados onde o olhar comum só veria acaso. Carl Jung, dizia que o ser humano que se conecta ao divino acessa um campo de sincronicidade, onde nada é coincidência e tudo é mensagem. Nesse estado, os acasos desaparecem, as coincidências se transformam em sinais e as esperas se tornam lições. Você começa a ver a vida como um diálogo silencioso entre a alma e Deus. Mas essa sintonia só se manifesta quando há rendição. Enquanto o ego insiste em conduzir, o espírito se cala. Mas quando o ego se cala, Deus conduz. A entrega é a ponte entre a vida que você leva e a vida que foi destinada a viver. É o elo invisível entre o humano e o divino. Deus não pede que você seja perfeito, Ele pede apenas confiança, porque a confiança é o idioma que o céu entende. A entrega é o sim que abre as portas do invisível. E quando esse sim vem do coração, não das palavras, algo se move nos céus. O universo espiritual se alinha à tua fé. O impossível começa a se reorganizar silenciosamente em teu favor. E o que você sente nesse momento não é euforia, é paz. Uma paz que não depende de resultados, mas de rendição. Uma calma que não vem da lógica, mas da certeza. A certeza de que você está sendo guiado, mesmo sem entender o mapa. A mente espiritual é o oposto da mente ansiosa. Ela não precisa ver para crer. Ela crê, e por isso começa a ver. Esse é o grande mistério. A fé não é a ausência de dúvida, mas a decisão de continuar confiando, mesmo quando a dúvida grita. Quando você chega ao ponto da entrega total, descobre que o desespero era apenas um sinal de resistência. A entrega é o estágio mais alto da confiança. É quando a fé amadurece e a oração deixa de ser um pedido, passa a ser um estado de ser. Você não apenas ora, você se torna oração. Cada respiração se transforma em um ato de fé. Cada silêncio passa a ter significado. E então você percebe, nada te falta, porque tudo o que é essencial já está em Deus, e Deus está em você. Essa revelação é a mais profunda que o espírito humano pode alcançar. Deus deixa de ser uma ideia distante e se torna uma presença viva. Não é mais uma crença, é uma experiência interior. Você o sente em cada decisão, em cada passo, em cada momento em que o medo tenta voltar. E a paz responde, eu estou aqui. Quando a entrega é real, o mundo externo continua o mesmo, mas você já não é o mesmo observador. E é essa mudança de consciência que transforma tudo. Você para de se perguntar por que isso está
acontecendo comigo e começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? A entrega não é o fim da jornada, é o início da sabedoria. A mente espiritual é o canal que conecta o inconsciente humano com a sabedoria divina. É através dela que você começa a sentir que a vida não é aleatória, mas profundamente guiada. O que parecia atraso era proteção. O que parecia perda era redirecionamento. E o que parecia castigo era apenas um chamado para o despertar. Quando você vive nesse estado, não há mais medo do futuro, a confiança no propósito. Você começa a viver o que eu chamo de sincronicidade viva, o diálogo entre o humano e o eterno. E nesse diálogo, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Antes de seguirmos, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Se esse trecho tocou o teu coração, escreve nos comentários: hoje eu escolho confiar no tempo de Deus. E lembre-se, se você sente que está nessa jornada de autoconhecimento, se quer compreender as camadas mais profundas da alma e despertar uma fé consciente, se inscreva agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é uma ponte entre a mente e o espírito. Cada palavra é um convite para você se reconectar com o seu propósito mais verdadeiro. Respire fundo. A entrega é o início. Mas o que vem depois dela é o despertar da alma. Tudo muda, não porque o mundo se transforma, mas porque você desperta. A realidade externa continua a mesma. As pessoas, os desafios, as circunstâncias, mas dentro de você algo se desloca. O olhar muda, o coração muda, a forma de reagir muda. E de repente, aquilo que antes parecia peso começa a se tornar caminho. Porque a entrega faz exatamente isso. Ela reorganiza a alma. Quando você se entrega verdadeiramente a Deus, o impossível começa a parecer natural. A vida passa a fluir como se um rio invisível te conduzisse. Antes, cada passo era uma luta. Agora é um fluxo. Não porque as tempestades cessaram, mas porque você aprendeu a dormir nelas. A paz deixa de depender do clima. Ela se torna o clima. Carl Jung dizia que a alma precisa do conflito para crescer. Mas ele também ensinava que o verdadeiro conflito não é com o mundo, e sim com o próprio ego. O ego quer controlar tudo, quer ter todas as respostas, quer moldar o futuro segundo os próprios desejos. Mas a alma quer apenas evoluir. Enquanto o ego busca segurança, a alma busca significado. E é por isso que a entrega é tão poderosa. Porque ela dissolve o domínio do ego e permite que você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a confiar na inteligência divina que guia todas as coisas. O controle é uma prisão silenciosa. Você acha que está no comando, mas na verdade está sendo governado pelo medo. E quando você solta o controle, o medo perde sua morada. A entrega liberta, porque confiar é o oposto de controlar. O ego quer dominar o caminho. Deus, porém, quer transformar o caminhante. E quando você se rende, tudo muda de eixo. As mesmas situações que antes te feriam passam a te ensinar. As pessoas que antes te testavam, agora te revelam. Os medos que antes te paralisavam se tornam degraus de crescimento. Deus não remove a dor, Ele a transforma em direção. E quando você entende isso, começa a enxergar sentido até no sofrimento. A mente espiritual não busca fuga, ela busca propósito, porque sabe que nada é em vão. Cada demora, cada perda, cada silêncio tem um propósito invisível. O silêncio de Deus nunca é ausência, é comunicação em outra frequência. Ele fala em forma de tempo, em forma de intuição, em forma de espera. E muitas vezes responde com um simples ainda não. Mas até esse ainda não é um ato de amor, porque o tempo de Deus é o tempo da sabedoria, não da pressa.
A entrega te ensina a diferenciar o que é resistência do que é direção. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de aprendizado. Você para de reagir e começa a responder. Deixa de perseguir e passa a atrair. Deixa de exigir e começa a agradecer. E nesse estado, você entende algo profundo. A vida não está contra você. Ela está trabalhando para você, mesmo quando dói. Porque o propósito da vida não é te agradar, é te despertar. Carl Jung dizia que o ser humano não é curado pela fuga da dor, mas pela integração dela. E a entrega é justamente o ponto em que a dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. Você para de correr e começa a ouvir. Para de se culpar e começa a compreender. É nesse instante que a cura acontece. A alma encontra harmonia com o divino. A entrega te devolve ao teu centro. A partir dela, cada passo passa a ser guiado não pelo medo, mas pela fé. Você aprende a agir sem ansiedade, a esperar sem desespero e a confiar sem precisar entender tudo. Porque entende que a inteligência divina nunca se atrasa, ela apenas prepara. E essa nova forma de viver muda tudo. Você começa a perceber sinais onde antes via coincidências. A intuição se torna mais forte. Os caminhos parecem se abrir no momento exato. As pessoas certas aparecem, as respostas chegam, e até os fechamentos dolorosos ganham um novo sentido. Não há mais azar, há ensinamento. Não há mais perda, há libertação. A entrega total é o momento em que a mente humana se curva diante da sabedoria divina. E quando o coração se curva, o espírito se eleva. Nesse estado, você entende que Deus não quer que você entenda tudo, quer apenas que confie. E se essa mensagem falou com a sua alma, escreva nos comentários agora: eu confio completamente em Deus. Essa frase não é um comentário qualquer. É uma afirmação de fé. E se você sente que esse conteúdo te ajuda a despertar, a compreender mais profundamente sua mente, sua fé e seu propósito, se inscreva no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é um espelho da alma. Cada palavra é uma ponte entre você e o seu eu mais profundo. Aqui, não falamos sobre religião. Falamos sobre o reencontro entre o humano e o divino que habita dentro de você. Porque quando você se entrega, tudo muda. Não porque o mundo se altera, mas porque você desperta. A entrega total é o ponto em que você para de pedir que tudo mude e começa a mudar a maneira de ver tudo. Essa é a mente espiritual. A mente que vive em cooperação com Deus e não em disputa com Ele. A vida começa a fluir, as sincronicidades aumentam, os sinais se tornam mais claros. O que antes parecia coincidência, agora se revela como confirmação. Você passa a entender que cada atraso foi proteção, cada perda foi libertação, cada silêncio foi treinamento. Deus nunca te negou nada. Ele apenas esperou o momento em que você estivesse pronto para receber sem se perder. A entrega é o alinhamento entre o humano e o divino. É o instante em que tua vontade se curva e a vontade de Deus se manifesta. E quando isso acontece, tudo ganha ordem. Não a ordem que o ego deseja, mas a ordem que o espírito precisa. É nesse ponto que você entende que prosperar não é ter tudo, mas estar em paz com tudo. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença, e muitos adoecem espiritualmente por tentar controlar o que Deus já pediu para entregar. O cansaço da alma nasce da resistência, mas a paz nasce da rendição. Porque a fé começa onde a compreensão termina. Você não precisa entender para confiar, precisa confiar para entender. Essa é a inversão que a entrega provoca. Antes você queria respostas para crer, agora você crê e as respostas vêm. A mente espiritual vive nessa inversão. Caminha pela fé, não pela dúvida.
Deus não te pede obediência cega. Ele te pede confiança consciente. A entrega não é desistir, é compreender que o controle humano é ilusão. E quando você entrega, o impossível se torna possível, porque finalmente você sai do meio do caminho. O medo perde o poder, porque você entende que quem conduz nunca erra. O silêncio que antes doía, agora conforta. A espera que antes machucava, agora ensina. A ausência que antes feria, agora fortalece. A entrega transforma tudo, não porque o cenário muda, mas porque você muda a forma de enxergar o cenário. Você se torna um canal. E quando se torna canal, Deus passa a fluir através de você. Suas palavras começam a curar, seus gestos inspiram e sua presença transmite paz. Há um momento em que a presença deixa de ser apenas companhia e se transforma em cura. Quando a alma está alinhada com o divino, a sua simples existência passa a trazer paz. Você não precisa mais forçar nada, apenas ser. Deixa de tentar ser a solução e se torna instrumento da solução. E, nesse estado, tudo o que é teu por destino começa a te encontrar. Sem esforço, sem desespero, sem ruído. Deus não quer te ver forte o tempo todo. Ele quer te ver entregue, porque o que o ego chama de fraqueza, o céu chama de sabedoria. E o que o mundo chama de perda, Deus chama de reposição. A entrega abre espaço para o que é verdadeiro entrar. E se há uma verdade que a vida sempre ensina aos que confiam, é esta. Quando você solta, Deus segura. Quando você para, Ele move. E quando você se entrega, Ele te eleva. A verdadeira força não está em controlar, mas em confiar. Controlar é o gesto do medo. Confiar é o gesto da fé. Quando você se entrega totalmente a Deus, algo muda no nível mais profundo da mente. O medo de perder é substituído pela confiança em fluir. A necessidade de controlar é substituída pela certeza de que há um propósito guiando cada passo. E é nesse estado de rendição que a verdadeira prosperidade começa. Não a prosperidade do acúmulo, mas a prosperidade da alma, a abundância que nasce da paz interior. Carl Jung dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como, e é esse porquê, esse propósito divino, que desperta quando a alma finalmente se entrega. Você deixa de viver por sobrevivência e começa a viver por significado. A entrega abre o portal da missão e o propósito é a linguagem de Deus dizendo: agora posso te usar. A mente espiritual, aquela que se rendeu à vontade divina, entra em sintonia com o fluxo da criação. Napoleon Hill chamava isso de mente sintonizada com a inteligência infinita. Jung explicaria como o inconsciente se unindo ao self, o centro divino da psique. E é exatamente nesse estado que o impossível se torna natural, porque o canal entre o humano e o divino se abre. Ideias começam a vir como inspiração. Caminhos se revelam no tempo certo. Pessoas certas cruzam seu destino. Oportunidades que antes pareciam distantes começam a te procurar. Isso não é coincidência, é alinhamento. O universo não responde ao desespero, responde ao estado de quem confia. Enquanto o homem comum trabalha para provar seu valor, o homem entregue vive para cumprir um propósito. E propósito é o que dá poder à prosperidade, porque o dinheiro sem propósito é peso, mas o propósito com fé é ponte. Quando você vive entregue, cada dia deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de aprendizado. As circunstâncias externas continuam existindo, mas agora não te dominam. Você aprende a ouvir o ritmo do universo, a respeitar os ciclos, a entender que até os atrasos têm um tempo sagrado. Deus nunca chega antes, mas também nunca se atrasa. Ele chega quando a tua alma está pronta para compreender. A mente espiritual entende isso. Ela não busca atalhos, busca sintonia. Ela não exige, confia.
E quanto mais confia, mais a vida começa a conspirar a favor. Você se torna participante do plano divino e não mais um observador. Passa a viver com presença, propósito e paz. E esse é o verdadeiro significado de prosperar. Carl Jung dizia que a alma é uma planta que cresce em direção à luz, mas que precisa de raízes na terra. A entrega é o que cria essas raízes, a ligação entre o céu e o chão, entre o divino e o humano. É nesse equilíbrio que o espírito floresce. Quando você se entrega, o medo se transforma em fé, a dúvida em confiança e a solidão em comunhão. Porque você entende que nunca esteve só, apenas desconectado. Deus sempre esteve ali, silenciosamente esperando o momento em que você deixaria de lutar contra o que já é perfeito aos olhos dele. A entrega é a oração mais poderosa que existe, porque ela não pede. Ela declara: eu confio. E nesse instante, o universo espiritual inteiro se movimenta a seu favor. O invisível começa a trabalhar em silêncio. Coisas que antes pareciam paradas se movem. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir. E o que antes era dúvida, agora é direção. Você deixa de viver buscando sinais e começa a ser o próprio sinal. Sua energia muda, sua presença inspira, sua fé contagia. E as pessoas percebem, não porque você fala de Deus, mas porque Ele fala através de você. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu me entrego totalmente a Deus. Essa frase não é apenas um comentário, é um pacto espiritual com a sua fé. E lembre-se, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para continuar aprendendo a alinhar mente, fé e propósito. Aqui, cada reflexão é um convite para o despertar. Porque a maior força do ser humano não está em dominar o mundo, naquele que o criou. Quando você aprende a se entregar, o impossível deixa de ser obstáculo e passa a ser testemunho. A abundância sem propósito destrói, mas a abundância com sentido multiplica. É essencial compreender que Deus não te prospera para inflar o ego, para te tornar arrogante ou vaidoso, mas para expandir o reino que já habita dentro de você. Esse reino começa no silêncio da tua alma, na entrega que te coloca em sintonia com a força criadora que tudo rege. Carl Jung acreditava que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, um núcleo espiritual chamado Self, que funciona como o centro da consciência e da espiritualidade. Napoleon Hill, por sua vez, dizia que o pensamento é a semente de toda a criação. E quando você entrega essa centelha, quando confia plenamente a Deus, o comando de sua vida, os teus pensamentos deixam de ser apenas teus. Eles se tornam instrumentos da mente divina. Neste ponto, você começa a perceber algo extraordinário. Entrega transforma o medo em propósito, a insegurança em direção, a ansiedade em clareza. Antes, seus pensamentos corriam soltos, dispersos, muitas vezes dominados por preocupações, dúvidas ou pela necessidade de controlar. Mas ao entregar sua mente ao divino, a forma de pensar se transforma. A mente que se une à fé deixa de ser rédea, solta do ego e se torna canal de sabedoria. A fé te faz confiar. A mente, alinhada à fé, te faz agir com discernimento. E é essa união que cria o estado mais poderoso que existe, o estado criador. Quando você alcança esse estado, tudo muda. Seus sonhos deixam de ser vazios ou instáveis. Eles passam a ter direção, propósito e harmonia com a vontade divina. Suas ações deixam de ser impulsivas e cada passo se torna medido, consciente, energizado por algo maior que você. Suas palavras passam a carregar significado e impacto, não por arrogância ou dom próprio, mas porque se tornam extensão da inteligência universal. Sua presença, mesmo silenciosa, se torna inspiradora,
capaz de acalmar, ensinar e curar. Cada gesto seu começa a refletir a sincronia entre o humano e o divino. Deus não te prospera quando você luta, quando insiste em controlar ou forçar resultados. Ele te prospera quando você flui, porque o fluir é consequência natural da entrega. Quando você solta o controle, percebe que tudo o que é teu nunca dependeu de esforço desordenado ou de ansiedade. Tudo sempre foi uma questão de confiança. A mente espiritual entende isso. Ela não corre atrás, ela caminha em sintonia, não força portas, reconhece as chaves, não se desespera, espera o tempo sagrado. Prosperar não é resultado de insistência, mas consequência da obediência interior. Jung dizia, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que a entrega faz. Ela transforma o inconsciente em consciente, a fé passiva em fé viva, o medo em certeza, a dúvida em clareza. Quando a entrega acontece, o que antes destino se revela como escolha espiritual. Você escolhe confiar, você escolhe esperar, você escolhe permanecer em paz, mesmo quando o mundo ao redor parece confuso ou contrário. Essa escolha não é passiva, ela é ativa, poderosa e transformadora. E é nesse ponto que Deus começa a agir através de você. Sua vida deixa de ser apenas experiência pessoal e se torna testemunho vivo. Suas palavras passam a curar, suas atitudes inspiram, suas decisões refletem equilíbrio e sabedoria. Aquilo que antes parecia fora de alcance ou impossível, agora se manifesta com naturalidade. A entrega total não te enfraquece, ela te fortalece. Não é fraqueza se render, é sabedoria aceitar que a força verdadeira vem de alinhar-se ao que é maior que você. Cada entrega consciente abre espaço para milagres silenciosos, mas profundos, que transformam não apenas você, mas também todos ao seu redor. Quando você entende isso, a vida deixa de ser uma luta constante e se torna um fluxo contínuo de aprendizado e um crescimento. O ego perde seu poder sobre você e a alma começa a guiar os passos. O medo deixa de controlar, a ansiedade perde força e o vazio é preenchido por significado e paz interior. É nesse estado que você descobre a verdadeira abundância. Não aquela medida por posses ou reconhecimento externo, mas aquela medida pela plenitude da alma e pelo propósito que pulsa dentro de você. Você percebe que não precisa correr atrás de nada, porque tudo que é seu por destino já caminha em sua direção. O universo, Deus ou a sincronicidade, como Jung chamaria, responde ao estado de confiança que você cultiva. Não é força bruta, não é insistência, não é pressa. É a entrega que cria o alinhamento perfeito. O que parecia coincidência agora se revela como sinais. O que parecia atrasos, proteção. O que parecia silêncio, instrução. O que parecia ausência, preparação. E é exatamente nesse estado de entrega que o amor próprio floresce em sua forma mais pura, porque quando você confia, mendigar a aprovação, você não precisa implorar atenção, não precisa se esforçar para provar valor. Você apenas é. E é nesse ser que a verdadeira abundância surge, silenciosa, poderosa, inabalável. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu confio totalmente e me entrego a Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal Mentalidade Inabalável para continuar aprendendo como alinhar mente, fé e propósito e viver plenamente conectado com o divino. A entrega total a Deus é o ponto em que o canal da sua alma nunca seca. É o momento em que você percebe que não é mais você quem força as portas da vida, mas sim a vida que se alinha ao seu interior. Napoleon Hill dizia que o pensamento aliado à fé se torna uma força espiritual
capaz de transformar o invisível em realidade. E é exatamente isso que acontece quando você confia de verdade. O invisível começa a trabalhar a seu favor. As ideias que surgem, os insights que vêm em silêncio, as oportunidades que aparecem inesperadamente, tudo isso é sinal de que a mente rendida se tornou instrumento do divino. Quando você entrega sua mente a Deus, as sementes da prosperidade começam a brotar dentro de você. Cada inspiração, cada impulso, cada desejo alinhado à vontade divina se transforma em ação fértil, capaz de gerar resultados sólidos e duradouros. E quanto mais você confia, mais o universo, ou como Jung chamaria, a sincronicidade, começa a confiar em você. Você passa a entender que prosperar simplesmente não é acumular ou conquistar. Prosperar é viver em comunhão com o propósito que pulsa dentro da sua alma. A entrega cria uma mente aberta, fértil, que reconhece oportunidades invisíveis e entende os sinais que a lógica jamais compreenderia. A tua oração nesse estado muda radicalmente. Deixa de ser um pedido egoísta de "Senhor, me dá" e se transforma em um ato de entrega ativa. "Senhor, me usa." Não é mais sobre gratificação pessoal ou desejo imediato. É sobre se tornar instrumento da inteligência divina. É nesse instante que o universo espiritual se movimenta, porque Deus prospera quem tem propósito, não quem tem pressa. A entrega não cria pressa, ela cria alinhamento. Ela permite que a vida se manifeste no tempo certo, no momento adequado, de acordo com o plano que transcende a sua compreensão. Quando você entra nesse estado, começa a perceber algo incrível. Tudo aquilo que você buscava fora está sendo construído dentro. Deus trabalha primeiro no seu interior, porque o exterior só floresce quando o interno está pronto. A paciência deixa de ser sofrimento e se torna aliado. Os atrasos deixam de ser frustração e se tornam preparação. As perdas e as esperas ganham sentido, porque você compreende que a vida é sempre um processo e não um resultado imediato. As portas começam a se abrir sem esforço. As pessoas certas chegam, os caminhos se alinham e os frutos começam a surgir, não por sua insistência ou controle, mas porque você fluiu com o propósito. Deus não se move pelo desespero do homem, ele se move pela entrega do homem. E quando você entrega, ele te posiciona, organiza o que antes parecia caótico, transforma a escassez em aprendizado, causa em clareza, dúvida em direção. A entrega te leva a um estado de paz profunda, onde cada decisão, cada passo, cada silêncio se torna parte de um plano maior que você começou a perceber. Você entende finalmente que tudo o que precisa já existe em Deus, e tudo o que é seu chega no tempo exato. Não antes, não depois, mas quando o interior está pronto para receber e o exterior pode florescer de forma natural. Jung nos lembraria que nesse ponto você não está mais fragmentado, dividido entre desejos, medos e expectativas externas. Você está inteiro, inteiro em fé, inteiro em propósito, inteiro em consciência. Não é sobre ter tudo, mas sobre estar completo com aquilo que realmente importa. A verdadeira prosperidade não é material, embora possa se manifestar materialmente. Ela é a plenitude da alma em alinhamento com o divino. É a certeza de que nada precisa ser forçado, nada precisa ser apressado, e que cada passo, cada experiência, cada desafio, tudo serve para te preparar para o que está por vir. Quando você percebe isso, a vida se torna uma dança. Não há resistência, não há tensão, não há luta desesperada. Há apenas fluxo, e no fluxo você encontra liberdade, abundância, equilíbrio e propósito. Cada pensamento se torna semente, cada ação se torna instrumento de criação, cada palavra carrega energia de transformação.
A entrega não enfraquece, ela fortalece, ilumina e expande. Ela conecta você à fonte de tudo o que é bom, verdadeiro e necessário. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: "A entrega me prospera", e se inscreva no canal Mentalidade Inabalável, para continuar aprendendo a alinhar mente, fé e propósito, vivendo com plenitude, abundância e conexão com o divino. Lembre-se, o poder da entrega não está no que você conquista, mas no que você se torna ao confiar verdadeiramente. Quando você se entrega totalmente a Deus, a vida não apenas muda, ela se transforma em um ritmo novo, profundo, uma dança silenciosa que só o Espírito compreende. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. O que antes gerava ansiedade agora ensina paciência. O que antes parecia um peso insuportável agora se torna direção. Porque aquele que se entrega entende: Deus nunca atrasa. Ele prepara. Ele organiza cada detalhe da sua existência, não para te punir, mas para te conduzir ao ponto exato em que você poderá receber o que realmente precisa. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não vem à consciência retorna como destino. E é nesse ponto que a entrega revela seu poder. Quando você se entrega, permite que Deus acesse o seu inconsciente, o lugar onde residem medos, traumas, crenças limitantes e padrões que te impedem de prosperar. É ali que o milagre invisível acontece. A dor se transforma em propósito, a confusão em clareza, a ansiedade em discernimento. Cada silêncio, cada demora, cada obstáculo é utilizado como ferramenta divina para te ensinar a arte de confiar. A mente espiritual compreende que prosperar não é simplesmente acumular bens ou conquistas externas. Prosperar é alinhar. É permitir que sua vontade se harmonize com a vontade divina e que seus pensamentos se sintonizem com a sabedoria do Criador. É nesse alinhamento que nasce a verdadeira abundância, aquela que começa dentro de você e transborda em tudo o que você toca. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre controlar o mundo, mas sobre dominar a si mesmo. A entrega total não marca o fim da jornada, mas o início de um novo modo de viver. É o ponto em que você passa a caminhar em comunhão com o invisível, consciente de que nada na vida é por acaso. As pessoas certas começam a aparecer, as oportunidades certas se revelam, e o que antes parecia impossível ou difícil, agora acontece naturalmente. Porque quando a mente se rende, o espírito governa. Quando você aprende a obedecer internamente, a controlar seu próprio pensar e sentir, você transforma cada experiência em aprendizado, cada desafio em degrau, cada perda em liberdade. Deus não quer que você viva tentando controlar o futuro. Ele quer que você viva dominando a própria mente. É na mente que as batalhas espirituais acontecem, onde a fé é fortalecida ou enfraquecida. E onde se decide se você será escravo do medo ou senhor da sua própria consciência. O verdadeiro domínio não é sobre o mundo exterior, mas sobre si mesmo. Carl Jung dizia que o homem que conhece a si mesmo conhece a psique do mundo. E é justamente essa consciência que a entrega a Deus desperta. Você começa a compreender que tudo que acontece fora é reflexo do que acontece dentro. No estado de entrega, você percebe que a paz não é ausência de desafios, mas presença de alinhamento. Que a prosperidade não é medida por riqueza, mas pela capacidade de viver em harmonia com o fluxo da vida. Que a verdadeira liberdade não é poder sobre os outros, mas liberdade sobre si mesmo. Cada pensamento submetido à obediência espiritual torna-se uma ferramenta de criação. Cada decisão tomada com fé passa a mover o invisível, e a vida começa a conspirar a seu favor de maneiras que antes você não imaginava. Quando você se entrega, tudo se transforma.
O medo perde o domínio, a ansiedade perde o controle e a sua alma encontra descanso mesmo no meio da tempestade. Você percebe que Deus não é um conceito distante, mas uma presença viva que guia, corrige e protege. Cada experiência, cada encontro, cada situação torna-se uma oportunidade de crescimento e manifestação da sua essência. A entrega revela que você não precisa forçar nada, que não precisa lutar contra o fluxo natural da vida, porque Deus flui através de você. E agora, eu quero que você faça algo por si mesmo. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu me entrego totalmente e confio no divino. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta verdade e se inscrever no canal Mentalidade Inabalável, onde estamos aprendendo a alinhar mente, fé e propósito para viver em total harmonia com o divino. Lembre-se, a entrega não enfraquece, ela fortalece, não diminui, ela amplia, não te deixa perdido, ela te posiciona no caminho da verdadeira abundância, paz e liberdade. A entrega não é apenas um ato, é uma transformação contínua, é a ponte que conecta sua mente à consciência divina. É o despertar do poder espiritual que sempre esteve dentro de você, aguardando sua decisão de confiar e se render. Ao se entregar, você descobre que tudo o que antes era incerteza, agora é clareza. Tudo o que era dor agora é direção. E tudo o que era caos agora é propósito. Esse é o milagre da mente espiritual em sintonia com Deus. E é nesse ponto, quando você finalmente compreende a presença divina dentro de si, que tudo muda de dimensão. A entrega não é apenas um ato de fé, é uma revolução silenciosa da alma. Quando você permite que Deus habite sua mente, que Ele guie cada pensamento, cada intenção e cada decisão, a tua vida deixa de ser apenas humana e se torna uma expressão do divino. As ideias deixam de ser frutos de ansiedade ou desejo egóico. Elas se transformam em instrumentos de criação, prosperidade e transformação, alinhadas com o propósito mais elevado que o céu destinou para você. A fé deixa de ser teoria, deixa de ser uma crença distante e se torna prática viva. O silêncio que antes parecia vazio, agora se torna presença constante, um canal de orientação invisível, mas profundamente real. O medo, que antes paralisava, se transforma em guia, conduzindo você por caminhos de aprendizado e evolução. A mente, submetida ao domínio espiritual, torna-se a ferramenta mais poderosa que você possui. Cada pensamento é calibrado, cada emoção harmonizada, cada ação direcionada. Napoleon Hill dizia que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas eu digo que há algo ainda mais profundo. Quando a mente humana se alinha à mente divina, ela não apenas conquista, ela cria com propósito, sabedoria e harmonia. A entrega total é o segredo da verdadeira mente próspera. Ela não deseja apenas conquistas superficiais, mas se alinha ao fluxo de Deus para manifestar tudo o que já foi determinado no céu para você. E é exatamente sobre isso que falo no meu e-book, O Poder de Dominar Sua Própria Mente, um guia para transformar pensamento em propósito, fé em ação e silêncio em sabedoria. Um manual prático para aprender a pensar como Deus pensa, sentir como o Espírito direciona e viver com consciência plena de quem entregou tudo, inclusive sua mente, nas mãos dele. O link está na descrição. Acesse e descubra como dominar sua mente não é sobre controlar, mas sobre se alinhar ao Criador que habita em você. Quando você entrega sua mente a Deus, Ele devolve sua vida em ordem, propósito e prosperidade. A rendição não é o fim do poder, é o início do verdadeiro domínio.
O controle humano limita, restringe, bloqueia. A entrega divina liberta, amplia, revela caminhos que o ego jamais imaginaria. E é nessa entrega que você percebe a verdadeira diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é lutar sozinho. Viver é fluir com a inteligência do universo, é reconhecer que cada situação, cada pessoa, cada desafio está perfeitamente posicionado para o seu crescimento. Agora, imagine isso. Cada escolha, cada decisão tomada a partir do ego é limitada, mas cada escolha tomada a partir da entrega é infinita. Cada pensamento alinhado com o divino torna-se uma semente de prosperidade. Cada ação torna-se um reflexo do propósito maior. Cada palavra se torna uma ponte de luz para quem você encontra. Você não apenas experimenta a vida, você a cria conscientemente junto com Deus. E é exatamente isso que separa o ordinário do extraordinário, o temporário do eterno, o esforço do fluxo. Se essa mensagem ressoou em você, faça algo agora mesmo. Escreva-nos comentários. Eu entrego minha mente a Deus. Declare para o mundo e para si mesmo que você escolheu confiar, que você decidiu deixar a vontade divina guiar cada passo, cada pensamento, cada sentimento. E não pare por aí. Deixe seu like para mostrar que você está pronto para essa transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa verdade e se inscreva no canal Mentalidade Inabalável. Porque aqui estamos construindo uma comunidade de pessoas que decidiram viver com consciência, fé e propósito. Nunca esqueça, quando o ego se cala, o espírito fala. E quando o espírito fala, tudo se alinha. O impossível se torna natural, o caos se torna oportunidade, o medo se torna aprendizado e o silêncio se torna a mais poderosa ferramenta de manifestação. A entrega total não te enfraquece, ela te posiciona. Ela revela que a abundância, a paz e a prosperidade não estão fora, mas dentro de você, esperando sua decisão de confiar e se render. O ciclo está completo. Da entrega da consciência nasce a mente espiritual. Da mente espiritual nasce o poder de transformar o mundo ao seu redor. Cada pensamento se torna instrumento, cada escolha se torna ação, cada dia se torna oportunidade. Você não precisa mais lutar contra a vida. Você caminha com ela, guiado pelo invisível, movido pela fé, alinhado ao propósito e consciente do poder que sempre esteve em suas mãos. Então, mais uma vez, reafirme sua decisão nos comentários. Eu entrego minha mente a Deus. Faça isso por você, por sua alma, por seu crescimento. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Porque juntos estamos aprendendo a viver com consciência plena, fé firme e prosperidade real. E lembre-se, a entrega não é fim, é começo. O começo do domínio verdadeiro sobre si mesmo, da manifestação consciente, da vida em total sintonia com o divino. A sua mente, agora entregue, é o instrumento mais poderoso do universo. Use-a com sabedoria. Confie e observe milagres silenciosos transformar em cada aspecto da sua existência.